comecei bem novo, assim, na área. Entrei com 15 anos na área. Não tenho ninguém da família, não tinha, né, ninguém da família, irmão ou pai, já na área. Eu lembro de ter falado que eu queria ser programador, acho que uma vez antes, assim, quando eu era bem mais novo. Só que pra mim, programador era ser hacker, era abrir um prompt ali e debulhar nos códigos. E ao decorrer do tempo eu vi que não era só isso. Mas na época a minha ideia de programador era aquilo, mas no decorrer da vida, assim, no começo da adolescência ali, eu quase parti para outras áreas, como no caso da metalúrgica, eu quase entrei em outra área de metalúrgica. Metalúrgica? Metalúrgica. Era pra ser o Cris da metalúrgica? Era pra ser o Cris metalúrgico, mexendo com torno lá, CNC. Então eu quase, foi bem por pouco mesmo, mas nessa mesma época que eu quase entrei pra metalúrgica, surgiu uma oportunidade de eu ser jovem aprendiz numa empresa de criação de sites. E aí foi bem inusitado também, que foi um dia que perto da minha casa tinha uma microempresa lá de criação de sites. E aí eu passei e falei, se na hora que eu estiver voltando tiver alguém lá, eu vou perguntar se eles estão contratando jovem aprendiz. E aí quando eu tava voltando tinha um pessoal lá, eu perguntei pro rapaz se ele estava contratando jovem aprendiz. Conversamos e deu certo. E aí ele topou me dar essa oportunidade, porque eu não sabia nada na época. O que eu sabia era montar, desmontar computador, formatar. Então ali pra mim foi uma escola, assim, e meu primeiro contato na área. Não, para aí, não. Com 15 anos, Com 15 você anos. já passando na frente de uma loja de informática, você já se interessou Já me pela interessei, bagaça ali. sim. Eu já tinha um interesse pela área antes. Eu acho que a nível profissional mesmo, que eu quase segui a metalúrgica. Mas eu já me interessava, tanto que eu já tinha feito alguns cursos assim de montagem e manutenção, formatação, que na época era muito, muito forte esses cursos de hardware, né? E aí foi onde surgiu a oportunidade, aí eu já tinha essa curiosidade, e aí foi onde deu certo aí, de realmente uma oportunidade, uma porta profissional. Né? Legal, cara, legal, assim, eu sei que tem muito mais, Sim, né, mas sim. vamos até por partes. É legal a gente contextualizar o seguinte também, que é uma dúvida que fica, o fato de você ter entrado na área cedo, ter começado, opa, quase que eu derrubo aqui, ter começado aí esse interesse por trabalhar na área de tecnologia, foi por hobby, foi por querer conhecer mais de computador, ou você acha que foi um pouco de necessidade também, cara? Olha, eu acho que foi um combinado, assim. Eu já tinha essa curiosidade. Já era uma época que era uma área que já estava muito tendenciosa. Hoje está muito mais. Inclusive hoje tem muito mais acesso, né? Às informações. Mas na época também essa questão de necessidade, de querer mesmo uma vida melhor. E uma área que eu enxerguei um potencial lá na frente que pudesse me proporcionar isso. Essa mudança de vida mesmo. Fazendo um paralelo assim, eu né, também Sim. comecei muito cedo, já conto um pouco aqui, e também foi um mix de tudo, né, um pouco de necessidade, ou até muito de necessidade, e por realmente gostar de computador, de tecnologia, de ter familiaridade com aquilo. Mas e aí, depois desse primeiro trabalho de desenvolvimento web, como que foi? Já... Então, lá eu falo que foi uma grande escola para mim, porque realmente, como eu não sabia nada, então lá eu comecei a ter contato com HTML, CSS, que hoje eu acho que é uma base muito importante para você ter essa noção, assim, de ideia de desenvolvimento, como que eu organizo um projeto, arquivos. E aí eu comecei assim lá mesmo, era uma empresa de criação de sites, então eu comecei a pegar projetos só de manutenção, então eu só dava manutenção de sites. Comecei a entender melhor ali os códigos, um JavaScript para dar manutenção, um HTML, um CSS estilizar ali de manutenção. E aí eu fui aprendendo com alguns cursos mesmo. Na época não tinha tanto curso de... Não tinha... Hoje também é difícil, mas na época não tinha esses cursos na internet, assim, né? Então era muito apostila, umas apostilas em PDF.
A gente não E tinha aí, nem internet, não né, pra tinha, isso, assim, a nível quase de não tinha. rodar um YouTube, né? Eu lembro Não que pra tinha. carregar um vídeo, ficava fazendo buffer ali, a gente ficava É, esperando. Não sei se você pegou a época da internet de escada, cara. lembro, não podia atender o telefone nessa época. Senão derrubava a Nossa, internet, eu eu lembro lembro, lembro. daquele barulhinho do Wig. É, ding-dong, ding-dong. É, É, então. realmente. E aí foi assim, eu fui evoluindo, progredindo, aí comecei já a fazer propostas de site, comecei a fazer landing page sozinho, Uhum. aí eu fui amadurecendo nos conhecimentos mesmo, nessa primeira oportunidade, assim. Uhum. Aí depois a escolha de um curso técnico da faculdade veio depois. Isso, aí veio depois, aí como eu já comecei cedo no ensino médio, então quando eu tava concluindo meu ensino médio, já tava já muito mais forte na minha cabeça, assim, do que era uma área que eu queria seguir. E aí, pra escolha do curso, foi Uhum. essencial essa experiência pra mim. Ah, entendi. Com certeza. E Então, aí foi bem você bacana. teve uma experiência agressiva ali antes, né? Já com Agressiva. construções. Ah, bacana. E aí depois eu sei, né, bastante assim dessa história, você Aham. não me contou a parte da metalúrgica. Essa daí, Então, essa daí você tava tem bastante guardando. coisa aí. É.